que é que nós estamos aqui hoje? Nós estamos aqui hoje para reclamar. Reclamar de um filme que foi lançado há 6 anos. Ou seja, eu estou apenas 6 anos, digamos, atrasada para falar sobre esse filme. E mesmo assim eu quis trazer aqui ponderações e a minha indignação para compartilhar com vocês. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todas e todos bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos. Você pode me encontrar nas diferentes redes sociais, inclusive me acompanhe nessas outras redes, porque os temas são complementares, não são a mesma coisa o tempo todo. Você pode apoiar a produção de conteúdo desse canal, não se esqueça de fazer parte do grupo de pessoas que apoiam a minha produção de conteúdo. Tá aqui embaixo o link do apoia-se/Jana Viscardi. E você pode também compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Veja, como eu disse, eu vou só reclamar? Não vou só reclamar, mas eu inevitavelmente vou reclamar, tá? E veja, atrasada 6 anos, mas é sempre tempo da gente falar de cultura pop, não é mesmo? É sempre tempo da gente falar de Hollywood. E por que é que eu vou falar de Hollywood, de cultura pop? Porque a gente vai conversar sobre um filme em que o trabalho de uma linguista é retratado. Não, veja, não é glorioso? E sim, nós vamos falar de quê? Do filme A Chegada, Arrival. E veja que já tem uma coisa importante de ser apresentada. Vai ter spoiler, é evidente. Esse foi um filme que foi lançado faz 6 anos. Se você ainda não assistiu, você não vem reclamar comigo que vai ter spoiler aqui. Não tem como não ter spoiler num filme velho, tá entendendo? Tipo, me sinto livre pra falar dele, tá? E aí eu acho que a gente tem que começar falando um pouco da história do filme. Sou boa para contar histórias de filmes? Não sou. Contarei? Contarei mesmo assim, não é mesmo? O filme A Chegada, em primeiro lugar, a gente tem que entender que ele foi baseado ou inspirado num conto de um escritor que se chama Ted Chiang. Eu não sei como é que fala isso, tá? Se fala de outro jeito, mas a portuguesa mesmo, tudo. Eu tô de boa. É o aportugueseire, sem problema nenhum. O Ted Chiang, ele escreveu um livro, dentro desse livro tem um conto, em que se baseia o filme A Chegada. Quando eu falo que se baseia, é inspirado, eu não sei qual é o melhor termo, porque eu li o conto, eu vou falar da relação entre as duas coisas aqui, e não é a mesma coisa, tá entendendo? Tem várias adaptações, mudanças. Quando você vai ver entrevistas do roteirista, ele mesmo diz que tem a ver com tornar a história mais interessante para o cinema. A gente vai falar disso daqui a pouco. O que é a história, o mote da história básico? Alienígenas param na Terra, chegam aqui. E aí é preciso encontrar pessoas que tentem decifrar o que eles estão tentando falar, o que eles estão tentando dizer, por que é que estão na Terra. E aí então é convocada essa linguista para tentar decifrar esta língua alienígena, tá? E aí é claro que, em sendo um filme americano, hollywoodiano, eles chucham guerra no meio, a tensão de uma guerra, a possibilidade iminente de ataque desses alienígenas. Isso imediatamente aparece no filme. Inclusive, quem vai abordar a linguista logo no começo do filme para esse convite, para tentar decifrar o que eles estão tentando dizer, são militares. Tá? No filme é isso que acontece, chegam lá os militares, vão falar com ela e tal, e os militares inclusive já trazem como uma prévia, mostrando que ela já cooperou com eles antes. A gente também vai falar sobre isso. E é claro que esses alienígenas, eles não pararam só nos Estados Unidos, mas o filme se passa nos Estados Unidos, eles pararam em vários lugares do mundo. E aí então o que você vai ter na história é, de um lado, esse conflito, essa tensão para entender se eles vão atacar ou não, o que eles querem. Os vários países que colaboram para tentar entender o que eles estão dizendo, mas que de repente não colaboram mais. E de outro lado, você tem também a história da linguista, que tem a história da vida dela no meio do caminho sendo contada, conforme ela vai aprendendo a entender o que é que esses alienígenas estão falando. A linguista está sozinha? Não está sozinha. Tem também um físico que acompanha ela nessa jornada. São os 2 cientistas aí que são convidados a participar como protagonistas, digamos assim, e entender o que é que está acontecendo. É claro que a gente já poderia começar, então, falando dos problemas. Porque eu já quero reclamar logo de cara, porque eu tava tentando contar a história e eu já tava querendo reclamar. Por quê?
Se esses alienígenas estão em vários lugares do mundo, o que vai acontecer é que o filme vai tentar, em alguns momentos, mostrar como é que a chegada dos alienígenas impacta a vida das pessoas nos diferentes lugares do mundo. E veja você, eles vão mostrar, vai aparecer muito brevemente Serra Leoa, alguns países, mas o que é curioso é quando eles mostram na televisão a catástrofe da presença dos alienígenas no mundo. Eu até anotei, porque achei que devia anotar. Eles vão falar, por exemplo, da Venezuela, e aparece assim na televisão, Venezuela live, e é claro que é o caos que está acontecendo na Venezuela, não tá tudo super simpático na Venezuela. Depois disso, lá por volta dos 15 minutos, eles vão mostrar Rússia e China, e aí uma questão política com a terra, a interação da Rússia e da China com esses alienígenas e como é que eles estão liderando ou direcionando essa conversa. Então veja que é um filme hollywoodiano, é um filme americano. Não americano não, né? Vamos falar estadunidense, que fica melhor? Vamos. É um filme estadunidense que vai, portanto, inevitavelmente numa coisa pequena, porque é um negocinho pequeno, sabe? Não aparece muito. Mas é evidente que vai ter essa pitadinha desse olhar estadunidense para essas outras nações, trazendo então uma maneira de olhar para como é que essas nações estão lidando com isso. E como é que essa linguista estadunidense salva a jogada, né? É evidente. Conversando, inclusive, com o líder chinês, que é o que vai acontecer lá no final, como ela se dá conta de tudo que é a questão do filme, da história, da presença desses alienígenas, e aí ela vai lá falar com esses chineses e tal. Bom, isso pra mim, inevitavelmente, é um problema. Em vários momentos vai aparecer essa coisa da China e da Rússia. Em alguns momentos, lá quase no 1 hora de filme, vai de novo se mostrar como é que as coisas estão desenrolando, porque os dias vão passando, o tempo vai passando e esses alienígenas não vão embora, estão com essas naves aí estacionadas e as naves não encostam no chão, viu, gente? Não encosta, elas ficam meio suspensas assim no ar. E aí mostra lá, Venezuela e Serra Leoa, é o caos, violência, tudo muito confuso. Aí mostra a Inglaterra, é uma pichação, assim, uma pessoa fazendo uma pichação. Então eu fico prestando atenção nesses detalhes e eu penso, olha só, como o caos tá sempre nesses outros lugares, o caos maior, a violência, a confusão. Mas tudo bem. Você pode ter uma outra opinião também, tá? Mas eu gostaria de fazer aqui esses meus 5 centavos de indignação. E aí esse outro elemento que eu já tinha sinalizado no começo, de transformar essa visita dos alienígenas num conflito. Então lá em 1h10 mais ou menos, você tem a China dizendo que a humanidade precisa ser protegida. Então como se a chegada, simplesmente a visita já é motivo para pensar como um conflito. Pensa aí você, a chegada do alienígena já é entendida como conflito, então as nações da Terra vão entrar em conflito com essa comunidade alienígena. É muito louco, como a gente não, né? Como esses filmes estadunidenses já transformam tudo em conflito para dar essa emoção. De novo, o próprio cineasta lá, roteirista, vai falar dessa coisa da emoção, né? Então, enfim. Então, uma parte é em volta dessa coisa do conflito, e lá em 1h30 de filme vai ter essa coisa de a Rússia e o Sudão vão seguir a China, porque a China não tá se entendendo bem e decide, inclusive, cortar a comunicação entre os países, porque tem toda uma comunicação entre os países para tentar entender o que tá acontecendo, e aí eles decidem cortar a comunicação também com os alienígenas. Super tenso, porque acham... Tem uma questão no filme que eu falei antes, eu disse, eu sou ruim de falar sobre filme. Mas eu tô aqui pra isso, você me segue, você não para de me seguir, pelo amor de Deus, você continua vendo. Tem uma questão também do filme que é interessante sobre a polissemia. A linguista, ela identifica que eles vão falar sobre arma, mas arma poderia ser ferramenta também. E quando ela traz essa palavra, pronto, o povo se entende mal, já acha que é o conflito de novo... Então corta a comunicação, vamos atacar, vamos lançar bomba. E aí ela tá tentando desfazer isso. Não, gente, não vamos bombardear, não vamos. Enfim, então eu fico pensando, por que tudo tem que ser assim, tem que ser guerra? Por que a gente vai construindo essas narrativas e elas só vão ser emocionantes ou interessantes o suficiente se estiver falando de guerra, sabe? Mas tá bom, então essas foram algumas coisas que me causaram estranheza no filme. E nisso a gente já pode passar para pensar a relação entre a história que é contada no filme e o livro.
eles têm coisas que são bem diferentes. Primeiro, essa coisa de uma guerra iminente. Isso não aparece assim no livro, no conto, tá? Os militares estão sim intermediando essa relação e tal, mas essa linguista e o físico estão lá e não se fala necessariamente de guerra. A palavra arma, nesse lugar polissêmico da ferramenta, também não aparece no livro dessa maneira, né? Além disso, duas teorias, digamos assim, aparecem bastante no conto e são importantes. Eles vão falar da teoria Sapir-Whorf, que a gente já vai falar dela aqui, que é uma teoria importante para a linguística, muito comentada e famosa, e que é mencionada no filme também, pelo físico, e ela é importante para a história do filme, a gente já vai falar disso. Mas no livro, a teoria de Fermat também é importante, que é aquela coisa da maneira como a luz incide sobre meios diferentes, no ar e na água. Então ela tá vindo, a trajetória da luz, né? Ela entra e ela passa a ser diferente quando ela entra na água. Eu posso estar falando errado, você me corrige aqui embaixo se você for físico. E essa é uma teoria importante para o livro, porque tem a ver com essa trajetória da luz, de acordo com o que eu entendi, se entendi bem, ela já precisa ser entendida desde o começo. Então é como se o cálculo de como a luz vai atravessar essas diferentes dimensões, não sei se a palavra é essa, mas espero que fique claro, ela já é conhecida desde o começo, esse cálculo já é feito desde o começo. E aí, a princípio, era entendido na teoria que era porque minimiza-se o tempo de deslocamento e por isso que tem essa mudança, né? É diferente o tempo que ela precisa, a luz precisa para passear, digamos assim, nesses diferentes espaços, no ar e na água, por exemplo. Então é como se você precisa fazer isso em menor tempo, no menor tempo, você precisa conhecer desde o começo essa trajetória para fazer essa escolha. E aí o que o físico vai falar no livro é que na verdade não seria o menor, mas você ou minimiza ou maximiza essa trajetória, digamos assim. Eu não sei se estou falando corretamente, você me corrige aqui embaixo. E essa teoria é importante para pensar a relação que os alienígenas, os heptapodes, têm com o tempo. E essa relação é importante, inclusive, para a maneira como o conto é construído e como vai se usar essa coisa do entendimento do tempo no conto. E o quanto esse entendimento do tempo e a relação com essa teoria de Fermat vai ter também uma relação com a teoria de Sapir-Whorf, que tem a ver com relativismo linguístico, porque essa linguista, ao passar a entender a língua dos heptapodes, ela também transforma o entendimento dela do tempo. E é aqui que os linguistas entram para dizer que isso seria uma ficção mesmo, porque na verdade ele abraça o que seria o determinismo linguístico. Eu já chego lá. O que acontece com essa linguista é que ela transforma a maneira dela de entender o mundo, a vida dela, porque ela passa a conhecer a vida inteira dela. A reflexão do livro é pensar se você, em conhecendo a sua vida inteira, se você mudaria, você pararia de fazer as coisas da sua vida porque você já sabe. Por exemplo, vai acontecer uma tragédia, você tentaria mudar a tragédia? E no conto, isso aparece bastante, é bem interessante quando a gente passa a prestar atenção nisso, porque ao conhecer a vida dela inteira, o que ela passa a dar valor é a cada momento da vida. Ela não quer mudar a vida. Inclusive, ela vai falar de um livro, que agora eu esqueci o nome, eu coloco aqui na tela, que seria quando você teria acesso a esse livro, que seria tipo um livro da vida, o que você faz com isso, as pessoas tentam mudar a vida, a própria vida ou não. Então, essas duas teorias, elas vêm combinadas, casadas, e são muito importantes para o conto, para dar inclusive a beleza do conto, do que é a transformação da vida dessa mulher, e o fato de ela saber que ela vai passar por uma tragédia, que no filme também vai aparecer a tragédia, tá? É uma parte do que é o livro, né? Falar dessa, ela perde a filha dela, então se ela decide continuar com a própria vida. E no filme, da mesma maneira, né? Já conhecendo o fim.
antes mesmo do fim acontecer. E isso, a gente vai observar no filme que ela tem esses flashes, né, de temporais. Então, no começo ela visualiza a filha doente, depois ela tá na sala de aula, então você acha que é uma sequência linear. Ela perde a filha e depois ela tá na sala de aula. Ao longo do filme, ela vai tendo outros flashes da filha e no final você entende que ela se casou com esse físico. E quando ela abraça o físico no final do livro, ela vai dizer: que bom te abraçar de novo, eu tava com saudade. Só que na verdade é a primeira vez que ela abraça ele no filme. E aí que você entende de novo quanto tempo para ela mudou, porque teve contato com a língua. Isso no filme, você vai, ao longo do tempo, você vai entendendo que tem uma coisa ali que não tá casando, que esse tempo não parece ser linear. O tempo para os heptapodes não é linear. Eles já começam uma fala já sabendo tudo que estão escrevendo, por exemplo, né? E aqui tem uma outra coisa interessante, né? No livro, essa marca de mudança de tempo aparece através dos tempos verbais. Quando ela tá falando da história dela na interação com esse físico, com o exército, nas sessões em que ela tenta decifrar o que está acontecendo com os heptapodes, isso acontece em geral no passado, ou às vezes acho que no presente. Quando é essa memória, é uma memória do futuro e não do passado. Então, os tempos verbais utilizados são tempos verbais do presente e futuro. Eu me lembro quando você vai andar pela primeira vez, por exemplo. E isso causa uma estranheza logo no começo do livro, né, do conto. Porque isso aparece logo no começo. Então, é super interessante como isso é feito no livro. Eu faço esse convite para você ler o conto, porque é bem interessante. E aí aqui tem outras curiosidades de diferenças nos nomes, né? No que acontece no livro e no filme. No livro, o nome das personagens que representariam esses dois heptapodes com quem ela conversa, a linguista, são Framboesa e Melindrosa. No filme, fez-se uma escolha diferente. Eles vão ser chamados de Abbott e Costello, que são dois comediantes estadunidenses da década de 20 que tinham uma sketch, uma apresentação, em que a marca dessa apresentação é a falta de comunicação, são os desentendimentos na comunicação entre os dois. Então observe que os roteiristas tentam trazer essa marca para o filme também, porque no final das contas o que vai se dizer é que uma das análises que se faz sobre o filme é dizer que ele é uma grande marca para mostrar a falta de comunicação, inclusive entre os humanos, e não necessariamente, então não seria um problema dos alienígenas. É uma questão entre os humanos, como é que essa comunicação se dá. Tanto é que no final, quando ela identifica a palavra arma e ela vai tentar dizer que na verdade é ferramenta e eles meio que ignoram ela, decidem cancelar a comunicação, vão entrar em guerra, é bomba, ou seja lá o que for, você entende aí que ela tá trazendo um elemento que é da polissemia da língua, uma palavra pode significar várias coisas, e o quanto isso é ignorado por essas figuras que estão ali determinando que essa guerra vai começar. Isso não aparece assim no livro, no conto. No conto a gente vê muito essa marca de como eles estão tentando entender o que é que o objetivo deles ali no espaço, mas o quanto é bastante entrecortado a relação dela com a família, aquilo que ela vê do futuro. Então ela se casou com esse físico, ela teve uma filha, essa filha morre aos 25 anos numa escalada, e observe que o filme faz diferente. A linguista, logo no começo, mostra ela lidando com a filha morrendo, e ela morre de uma doença rara, e ela ainda é muito criança. Então, de novo, você tem um outro elemento para trazer o drama, digamos assim. Não é drama suficiente morrer numa escalada aos 25 anos. Você tem que colocar uma doença rara e a criança bem pequenininha. Então, aí mostra as lembranças dela com a filha e a filha adoecendo e tal. Então, observe que essa é uma marca também de diferença entre os dois. Porque essa filha, ela cresce. E ela mostra no conto a história dela com a filha em vários momentos, sabe? O autor faz essa escolha para mostrar a diferença entre elas, o fato de que ela se separou do marido, isso fica bem marcado no conto.
Então eles não ficam juntos até o fim da vida. Acho que uma coisa que me incomoda no conto é que logo no começo vai se falar ao seu pai e aquela mulherzinha. Isso não me parece fazer muito sentido no conto, porque no final das contas isso não é significativo para a história. Você sabe que eles se separaram, fica aparecendo essa mulherzinha, mas essa, entre aspas, rivalidade feminina, mas que não é uma marca do texto, não vai se falar quem é essa mulherzinha. Então eu achei isso meio ruim. Talvez seja uma coisa da tradução pro português, que eu li o conto em português, mas eu não sei, não gostei muito. Mas então essa é uma marca de diferença entre os dois, né? Em vários momentos aparece ela lembrando das coisas no futuro com a filha, e mostram esses momentos em que ela já tá separada, ela marca isso mais do que no filme. Porque o filme tem essa outra coisa que é importante, né? Que é esse conflito, a iminência da guerra, o fato de que ela vai ser uma heroína e vai decifrar isso, nesses termos, assim, da iminência da guerra. Não é assim no conto. E aí aqui eu queria voltar para a teoria de Fermat. Essas informações do futuro que já se tem, os heptapodes têm e que a linguista vai ter, são as informações do futuro real mesmo, que vai acontecer. Então, você não consegue mudar isso, já vai acontecer. E essa é uma diferença entre o conto e o filme, né? Em que no conto, ela sabe que vai ser assim, então ela decide que ela quer fazer o máximo de cada momento. E ela vai dizer isso na última frase do conto. E no livro, não. Você tenta dar uma outra cara pra isso. Ela tentar mudar um pouco esse momento, essa coisa dela ser essa heroína no final e tal, que ela vai decifrar, vai entender o que acontece e vai tentar falar com o líder chinês, por exemplo, né? E no conto fica mais marcado a separação do marido. E no livro, isso aparece, mas não tão marcado, né? Tem uma coisa interessante do filme, é que no começo aparece a casa dela. E no canto tem uma... Não é luneta, uma coisa pra você, acho que é uma luneta pra você ver o céu. E aí você vai entender que essa luneta possivelmente é porque ela vivia com esse homem que era um físico, porque ele diz no livro que ele costumava olhar muito pro céu, sempre quis olhar muito pro céu. Então seria uma dica pra gente entender que ela se casou com esse homem. Não que ela não possa olhar pro céu, viu, gente? Não é isso, mas é porque ele traz essa marca de dizer que ele olhava muito pro céu. Então é uma coisa interessante, que é bem marcado no filme, porque tem essa imagem e que não vai aparecer assim no livro, né? E aí, já que falamos dessas diferenças, eu vou aproveitar para fazer o gancho para a gente falar agora que a reclamação agora chega no seu ápice, que é como o filme retrata essa linguista. Veja, eu pensei assim, eu fui ler o conto e eu pensei... Graças a Deus, eles não estão assumindo que ela é uma tradutora. Porque, inclusive, no momento do livro, no conto, vai se dizer: eu detesto fazer isso porque eu não sou tradutora. Né? Uma parte lá do trabalho que ela tem que fazer porque ela não é tradutora. Isso está marcado no conto, tá? Porque o cara estudou para saber o que o linguista faz. Mas o livro decidiu cagar essa história. Logo no começo, você tem essas lembranças que ela tem com a filha, nananana. Depois ela está numa sala de aula. Na sala de aula, veja aí a imagem, ela mostra que ela vai ser... Eles vão falar sobre línguas românicas, ela vai falar, acho que sobre o português, inclusive. Ok, você pensa, joia, linguista, né? Tô dando uma aula sobre língua portuguesa, joia. Quando os militares vão na sala dela, porque tem a invasão, ela tá sabendo da invasão e tal, e os militares chegam na sala dela, o cara pede pra ela traduzir. Veja aí, tá dizendo traduzir uma coisa pra eles. Não é assim que acontece no livro. Lá no conto... Ele não pede para traduzir. Eles pedem para ela dizer se ela tem alguma ideia do que está se passando ali. Mas não é uma tradução, isso é muito diferente. Entende? Ele, no filme já manda ela traduzir, gente. E aí, logo no meio dessa interação, eles vão dizer que ficaram muito felizes com o trabalho dela traduzindo do persa. Vê, ela já tá dando uma aula sobre línguas românicas. Eles pedem para ela traduzir a língua dos heptapodes. E na sequência eles falam que ela fez um excelente trabalho traduzindo do persa. Veja, se você me perguntar se tem alguma conexão real entre o livro, se tem uma realidade ali, um sentido de realidade, eu vou dizer pra você, não tem porra de sentido de realidade nenhuma. Claro, por quê? Primeira coisa, ela tá traduzindo uma língua alienígena. Isso não existe, gente. A gente nunca fez isso, tá? Não existe. Não que eu saiba, a não ser que os militares tenham uma coisa muito secreta lá guardada e, bom, enfim, chamaram os linguistas para identificar padrões ali nessa língua alienígena, sei lá. Mas veja, identificar padrão é diferente de traduzir, viu, gente? Vamos fazer essa conexão aqui?
pra você entender. Mas não só isso. Então, ela é chamada para traduzir do persa. E aí tem uma coisa, que o que ela fez na tradução vira, sei lá, a morte dessas pessoas, sei lá. Mas por que ela ia ser chamada para traduzir o persa? Você acha que militares não têm especialistas em línguas variadas lá? Depois, no próprio filme, você vê que tem militares falando trocentas línguas diferentes, claro, para fazer as pontes com os outros países. Então, veja, essa caracterização é muito cagada. Nesse sentido, tá entendendo? Essa parte em que ela é colocada como tradutora, linguista não é tradutor, gente. Não é porque é linguista que sabe 1 milhão de línguas, ela sabe 1 milhão de línguas. É persa, ela tá falando português, ela fala mandarim, entendeu? Me senti representada, porque eu estudei mandarim. Mas eu estudei mandarim pro meu trabalho. Eu falo alemão porque eu fui estudar na Alemanha para fazer meu doutorado, sabe? Eu estudei inglês porque eu gostava muito de língua inglesa e tinha lá na Unicamp pra eu estudar. Estudei várias línguas na Unicamp porque eu tava lá, tinha disponível de graça. Mas não porque para ser linguista eu precisava saber todas as línguas. Então veja, essa caracterização dela é bem cagada. Reclamei real. Não é verdade, gente. Não é verdade. O que mais? Deixa eu ver, porque eu quero reclamar bastante. Mas depois, quando eles passam a esse lugar de ela tentar entender o que eles estão fazendo, parece que dá uma melhorada. Eu não acho que ela ia dar conta de fazer tudo sozinha, é evidente, ficar mostrando mais ela, porque ela é protagonista, é filme, é emoção, ok, viu, gente? Não precisa ter a conexão com a realidade. Eu tô reclamando porque eu quero reclamar, eu posso. Mas um filme, ele tem licença poética, você tá entendendo? Então tá de boa. Já deixa registrado isso aí, tá? Dá esse tchan. Destaca isso. Mas certamente ela não ia conseguir fazer aquilo tudo sozinha, mas é interessante você ver que ela tá tentando decifrar o que é aquela escrita. No conto fica claro que a escrita e a fala são duas coisas diferentes. E eu acho que no filme também, na verdade eles acabam optando pela escrita. E aí ela vai tentar então entender e vai se falar isso, se é linear, se não é, como é que aquilo tá relacionado. Então aquilo ali para tentar buscar esses padrões, até que não tá de todo mal, é isso mesmo, né? Você vai tentar coletar os dados e entendê-los melhor. No conto, tem uma coisa mais interessante, que ela fala sobre os espectrogramas e ela vai tentar, então, decifrar essa fala. E ela fica um tempão tentando decifrar essa fala. E vai se falar dos espectrogramas. No filme, tem uma cena que mostra os espectrogramas no começo, quando eles estão tentando decifrar essa fala, antes de chegar na parte escrita. Mas eles não são destacados, né? Então, essa é uma parte do trabalho do linguista que vai trabalhar em campo, para tentar conhecer melhor uma dada língua, né? Ele vai tentar gravar essas coisas, vai tentar gravar essas falas, depois para tentar entender se há regularidades, como elas se apresentam, para tentar pensar o que são esses sentidos atrelados a essas regularidades. Então isso de fato acontece, né? Isso a gente não pode ignorar. Tem uma outra coisa que não faz muito sentido. É aquela casa maravilhosa. Qual que é a linguista que tem uma casa bonita daquela? Digo, chique, na frente do lago. Muito bem sucedida, muito maravilhosa. Sendo professora universitária, acho difícil. Acho bem difícil ter uma casa exatamente daquela, entende? Na frente do lago, toda espelhada, incrível, maravilhosa. Não sei. Professoras da linguística, como é que tá essa casa na frente do lago? Conta pra mim aqui embaixo como é que tá esse projeto, tá? E aí uma outra coisa que eu não gostei muito é que no filme aparece ela como parece que ela é a única que tá amedrontada pra subir. Quando ela chega lá, que ela tem que subir na nave. Por que é ela que tá amedrontada? Por que é ela que fica com medo várias vezes, que hesita em entrar e sair? Não gostei disso, não. Sobre a questão do relativismo linguístico, a tese e a teoria do Sapir-Whorf, eu convido vocês a conhecerem um livro que se chama Relativismo Linguístico ou Como a Língua Influencia o Pensamento. É um livro em português. Ele, inclusive, diz, né, o Rodrigo Tadeu Gonçalves, que é o único livro em português que traz de maneira bem completa as informações sobre relativismo linguístico ou determinismo linguístico. Ele vai falar de várias teorias, não apenas de Sapir-Whorf, tá? Ele vai mostrar que isso é muito anterior a Sapir-Whorf. E eu vou aqui ler um trechinho para a gente pensar o que é essa teoria do determinismo linguístico ou do relativismo linguístico. Em linhas gerais, o que se costuma chamar de relativismo linguístico é, antes de mais nada, um conjunto de teses diversas que afirmam uma crença mais ou menos definida de que uma língua que falamos influencia na maneira como pensamos ou como enxergamos a realidade. Uma versão extrema dessa tese, o chamado determinismo linguístico, propõe que somos totalmente determinados pela língua que falamos e não conseguimos conceber conceitos que não estejam presentes em nossa língua.
As consequências dos graus mais avançados do relativismo e do determinismo linguístico são a incomensurabilidade entre os sistemas linguísticos diferentes e até a impossibilidade da tradução entre línguas. A gente vê que no filme é bem isso, né? Ela passa a ver o mundo da maneira como os heptapódios o veem porque ela conhece aquela língua. Então, a língua determinando a maneira como você conhece o mundo. Vários linguistas foram entrevistados falando que não acham que isso seria possível, justamente por ser eles terem levado ao extremo essa tese do determinismo linguístico. O que o Rodrigo está fazendo nesse livro é mostrar o quanto o caminho do meio, digamos assim, seria o mais interessante para a gente pensar essas teorias, ao invés de você ir para o determinismo linguístico, como, por exemplo, o filme propõe, né, de ela transformar completamente a própria realidade a partir do conhecimento dessa outra língua, que é tão diferente, é uma língua alienígena e completamente diferente, que faz com que ela veja o tempo de outra forma e a vida dela, então, passe a ser... Ela tenha o conhecimento do passado, do presente e do futuro dela em função dessa relação com a língua, né? O que vai se propor é um olhar, é entender que a língua, ela de alguma maneira sim influencia na maneira como a gente pensa a realidade. E a gente teve pesquisadores ao longo da história tentando pensar isso. São reflexões que vão afetar a maneira como a gente pensa o conhecimento, a criatividade, e que são reflexões importantes dentro da linguística também, quando você vai pensar o que Chomsky está fazendo. Deixo aqui o vídeo, né, que eu falo sobre Chomsky, que é justamente essa tese da criatividade. A gente tem tão pouco, mas faz tanto com o que a gente tem, em termos de língua, de estrutura, ou seja lá mais o que for. Tudo isso passa um pouco por pensar essa relação que a gente tem com a língua e como isso interfere na maneira como a gente conhece o mundo, né? Então é uma coisa muito antiga, não tá só em Sapir-Whorf. E eu convido vocês a conhecerem esse livro, porque ele tá em português. Acho isso muito importante, né? Para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Nem sempre é simples entender o que tá aqui, porque ele tá falando de diferentes teorias, mas é muito interessante a gente desbravar esse universo. Tem uma pesquisadora que é muito famosa, que fala sobre o relativismo linguístico. Ela é uma linguista, uma pesquisadora da área das ciências cognitivas, que se chama Lera Boroditsky. Eu deixo aqui o link para você ver uma fala dela no TED Talk, em que ela vai trazer vários exemplos em que as diferenças entre línguas têm um impacto na maneira como as pessoas vão perceber a realidade, digamos assim. Um dos exemplos que ela traz por exemplo, o caso do russo, que tem duas palavras ou várias palavras para identificar cores como o azul. E isso parece fazer com que, através de experimentos, identificou-se que eles seriam mais rápidos para identificar esses diferentes tons do que pessoas que falam línguas em que essa diferença não está marcada na própria língua. É muito comum se falar do Hopi por conta da língua Hopi por conta do tempo, ou então dos esquimós por conta do branco, que eles têm vários brancos de neve, blá 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 blá, mas numa pegada muitas vezes de dizer que então é como se as outras pessoas não fossem capazes de entender aquela realidade, porque não tem aquelas palavras todas. E será que é necessariamente isso? E essa é a conversa que o Rodrigo propõe, e que ele vai assumir que não, né? Ele vai dizer que não é isso. Inclusive porque muitas vezes tem um lugar do exótico, de trazer essa outra cultura como exótica. E é claro que num filme que vai falar de alienígena, não há nada mais exótico do que isso. É um olhar que vai marcar essa coisa de eu como o comum, o padrão, e você como o exótico. Então acho que precisa ter muito cuidado quando vai se falar dessas diferenças. Não no caso do trabalho da Lera, não é disso que eu tô falando aqui, mas dessas pessoas que vão assumir esse lugar do super diferente, sabe? E o Rodrigo traz um exemplo que eu acho super interessante. Quando vai se falar dos esquimós, é muito comum que se fale sobre essa diferença marcada na língua e o quanto isso impacta a maneira de ver o mundo, mas eles vão... Muita gente vai trazer o exemplo de que os esquimós oferecem a mulher para uma visita, para transar. Veja, então você entra num lugar que é justamente desse exótico e que parte de um lugar até... Eu acho que a gente chega, inclusive, nesse limite de uma xenofobia mesmo, sabe? Da maneira como a gente tá olhando para essas outras culturas. Então, é preciso um pouco de cuidado, e a gente pode, inclusive, como linguistas, pensar como é que se trabalha essa questão, né, do estudar essa outra língua, desse outro. Que outro é esse? Como é que eu o reconheço? Ele é o diferente,
Que lugar que ocupa? Que aí faz a gente pensar no texto da Spivak, que se chama Pode o Subalterno Falar? Ela tá falando, eu acho que de estudos antropológicos, mas aqui cabe também para o linguista. Quem é que fala sobre essas línguas? Quem é que chega nesses lugares? Eu também já falei sobre isso aqui. Quando falei sobre um linguista, eu vou deixar também para vocês acompanharem, que vai para essas missões que são religiosas, para tentar conhecer mais outras línguas, e são línguas indígenas, e para catequizar essas pessoas, né? Isso é uma prática muito antiga, já sabemos disso, desde a fundação deste país, através de uma forte lógica genocida. A gente tem, então, esse lugar de conhecer essas línguas para você catequizar essas outras pessoas, esses povos, né? Então, eu tô dando essa viajada aqui, mas pra gente pensar, então, nessa relação com as línguas, com esse determinismo linguístico, e aí a gente pensar como isso vai aparecer no filme, nessa relação com esses exóticos, né? Essas figuras que são alienígenas que estão na Terra, né? São tantas coisas, não é mesmo? Mas eu acho que eu devia trazer outros pontos aqui, que tem a ver justamente com como é que foi se falar dessa linguista, gente. Pelo amor de Deus, eu tô aqui pra reclamar. E agora vai ser o ápice da minha reclamação. Eu faço o que eu quiser, eu reclamo mesmo. E aí, pra finalizar, eu queria trazer algumas curiosidades, né? Em primeiro lugar, dizer que quem fez esse filme foi buscar mesmo informações sobre linguistas. Então, tem vários linguistas que foram entrevistados, eu vou deixar aqui nas referências para vocês acompanharem, porque foram pessoas que foram acessadas para falar sobre as suas experiências de trabalho, né? Uma delas é uma sintaticista, uma linguista lá no Canadá, a Jessica Kuhn. Ela foi convidada para ajudar mesmo na construção do que seria essa escrita, para pensar se estava ok aquilo que eles estavam propondo como padrões ou para discussão e tal, e para caracterização dessa linguista que está aí no filme. E a Jéssica mesma nas entrevistas vai falar sobre essa coisa do determinismo linguístico, do relativismo linguístico. Vai dizer que ela não acredita que eles levaram isso às últimas consequências, que ela não acha que é assim que as teorias funcionam, deveriam funcionar, mas ela vai falar que acha que eles fizeram um bom trabalho, eles olharam muito pro laboratório dela, pra sala dela, pro escritório dela, né? Como é que ele estava ali organizado para tentar fazer a sala dela, né, a mesa dela de trabalho. Tem uma outra linguista também que vai dizer, você tá vendo aí na tela a imagem, mostra a estante dela e ela vai dizer que ela se viu muito representada porque eles gostaram da maneira como estava a estante dela. Tem muitos livros azuis, ela era editora de uma revista, então essas revistas estão todas na prateleira dela e eles tiram foto disso e isso aparece no filme, como você tá vendo também. A estante da linguista aparece e tá lá, é muito parecida com a estante dessa outra linguista da vida real, digamos assim. Então é interessante pensar que eles buscam na caracterização da personagem construir essa sala que se assemelharia à sala de uma linguista. Inclusive, como uma das pessoas consultadas foi uma sintaticista, você tem quem? Chomsky aparecendo numa fotinho aí da linguista que faz parte do filme. Você vê que tem essa marca aí da realidade, Chomsky como esse linguista e tal. E é interessante, né, esse estereótipo do Chomsky como linguista, a sintaticista como essa linguística, que a gente já tem uma outra marca pra gente fazer uma outra reflexão também. Uma crítica, talvez, uma reclamação, não sei. Então, é uma linguista que é uma sintaticista, que é muito o lugar do que é pensar, o que é a ciência dentro da linguística, sabe? A marca. A gente já falou sobre a fundação da linguística, Saussure, Chomsky, todas essas figuras, esses vídeos estão aí para você acessar, que nos faz pensar, então, como é que você caracteriza o que seria esse linguista padrão, essa linguista padrão, né? A Jessica Kuhn, ela faz um trabalho também de campo para estudar outras línguas, então, que não a língua materna dela. Então também a gente poderia pensar que tem a ver com isso, né? O fato dela ter sido procurada e tal, né? O fato de ela também fazer essa pesquisa de campo, que era o que eles estavam em busca. Eles procuraram outros linguistas e indicaram a Jéssica para fazer essa ponte. Acho que, gente, finalmente é isso. Um vídeo longuíssimo, mas achei que devia trazer, né, para essa conversa para cá. Eu espero que vocês se divirtam aí do outro lado. Talvez tenha outras coisas que eu me esqueci, talvez tenha, mas tudo bem. Porque não dá pra gente falar tudo, né, gente? Ah, e aí uma outra coisa final aqui é que tem a foto do Chomsky, não tem? Mas aí
ela tem essa coisa Sapir-Whorf, e eles não são teorias que se conversariam necessariamente. Então é engraçado a gente pensar nisso, sabe? Essa linguista que se vê envolvida numa lógica bem determinista, mas com a foto do Chomsky lá na parede. Engraçado, né? Mas enfim, é isso, tá? Que eu queria trazer pra vocês. Reclamei muito, um vídeo longuíssimo, gente, longuíssimo. Mas eu espero que vocês se divirtam, tá? Se tiver outros comentários pra fazer, você coloca aqui embaixo. Espero que você tenha assistido até o final, gente. Tanta coisa interessante, tá? Então, beijos pra vocês aí do outro lado. E até a próxima. Ah, deixa aqui embaixo se tem outros filmes sobre os quais você acha que eu deveria discutir. Porque tem tanto filme com língua que é uma língua outra, que não a línguas da terra, digamos assim. De repente, você tem alguma coisa aí que você queira que eu fale mais. Não vale o ET, tá? Não vai dar pra falar de ET. Beijos, tchau.